né, professor? Hoje, dia 31 de janeiro, dia do aniversário da minha esposa, Ponce, Meire Ponce Sá. Ô professor, que alegria muito grande conduzir o senhor aqui nessa praça. Fala um pouquinho dessa praça aqui, da Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Primeiramente, você que é religioso, eu vou dizer que esse traçado da Franca, do centro de Franca, forma uma cruz. Sim. Justamente a Rua Voluntário, a próxima, e a da igreja, e atrás da igreja são as perpendiculares, vamos dizer assim. E as horizontais, parte do Champagnat, mais ou menos, Sim. e vai até no Pestalozzi, aquele buracão antigo que tinha lá. Esse é um traçado, porque Franca foi uma cidade pré-traçada, cuidadosamente. Só que, segundo o entendimento da época, não havia necessidade de ruas largas, de avenidas. Então as ruas são estreitinhas, como a Rua do Comércio, que comportava um trânsito lá de mula, cavalo, carroça para cá, carroça para lá, simplesmente. Chegava um carro, parava o trânsito, todo mundo ficava vendo, né? O carro já surgiu numa fase bem mais adiantada. Bem mais adiantado. O automóvel, a indústria automobilística, com Ford em 1929, ela começou a produção em série e tal, e praticamente foi em 1920 que começaram os automóveis a aparecer comercialmente em grande quantidade. Antes era objeto de luxo de algumas pessoas Riquíssimas, né? Daqui personagens assim, tal, no mundo. Então, e ficava mais também como um desfile, porque não tinha rodovia para andar, estradas, né? Você não colocava um carro. A parte rural não existia, foi preciso se improvisar estradas aí, largar as que tinha. Para começar a circular. Começou essa grande quantidade de veículos circulando de um lado para o outro, né? Eu estou conversando aqui hoje, e é uma alegria muito grande, é o meu professor de Direito Constitucional, né? Muito bem. E doutor Eugênio Castro Liporoni, a família grande. Ô doutor Eugênio, fala para mim dos irmãos do senhor, é o doutor Fábio Liporoni? Fábio Liporoni. E mais quem é? Tem a Maria de Lourdes Liporoni, professora. Escritora. Professora de português, comunica bem, ela escreve, normalmente tem livros publicados, poesia de qualidade. De qualidade, rima simplesmente, não, tem filosofia. E a Maria Rita Liporoni, a minha outra irmã, aposentou-se como professora secundária e diretora do colégio lá da estação da Viobank. São 4 irmãos? 4 irmãos. O pai do senhor, como que chama? O meu pai, antes de dizer o nome dele, vou dizer que era lavrador, capinador de café. Nasceu na roça e chamava-se João Liporoni. João Liporoni. Agora, o avô do senhor que veio da Itália, como é que é? Chamava-se Eugênio. Eugênio. Então o senhor traz o nome do avô? Quando eu nasci, fui o primeiro neto. Então certo. havia uma disputa entre as duas famílias. Sim. Como é que ia chamar, se era Castro ou se era Eugênio. E um político que apareceu no meio falou, põe Castro, Eugênio e Liporoni. Então, juntou os dois e resolveu o assunto, né? E ficou ótimo, né? E não é para falar, eu admiro muito, e o senhor fez jus a um nome nessa cidade, como a família do senhor, né? Todos os filhos estudaram. Você estudou onde, professor? Eu comecei no Coronel Francisco Martins, depois estudei no Champagnat e depois no IETC. Franca, quando eu estava no nível médio, não tinha nenhuma faculdade. Nós participamos do movimento para a criação de uma faculdade em Franca. Um grupo de amigos aí, Dr. Ibrahim, Moisés Candinho, e nós nos dirigimos a autoridades federais, estaduais, para que se criasse uma faculdade. A primeira faculdade de Franca, qual que foi a? Foi a de Direito. De Direito? Ela foi criada meio assim, contra a vontade da população, ou pelo menos da elite da época. O Onofre Guzmán foi candidato a prefeito. E nós, como estudantes, alunos dele, ajudamos na campanha.
Ele falou, eu vou fundar uma faculdade de Direito aqui em Franca. Eu falei, quem vai fazer isso? Não tem condição, tá? Ele ganhou da prefeitura, baixou um decreto, foi em Uberaba, contratou professores, pagava toda após a aula para os professores e a faculdade firmou, progrediu. É uma grande faculdade, é um complexo educacional muito grande hoje, né? Eu estudei o direito em Uberaba. Mas tive a oportunidade, se você me permitir falar, pode autoelogiar. Sim. Eu fui professor da Unesp, professor da Faculdade de Direito e da Unifran, nos seus primeiros anos. Ela se iniciou e eu tive a oportunidade, então, de trabalhar nas 3 faculdades. O senhor lecionou. Hoje em Franca nós temos 3 faculdades de Direito. A Unesp, a de Direito de Franca, lá, Major Nicásio. Brejo? Do Brejo, eu não gostava de falar Brejo. Popularmente, né? Porque é um lugar... É faculdade municipal. Municipal. Depois a Unesp e agora a Unifran. São 3 faculdades de Direito, né? E 2 de Medicina. E 2 de Medicina, né? Então... Hoje nós temos um complexo educacional muito grande, né? Dá opções boas para a mocidade. A mocidade. Nós tivemos que estudar fora, né? A minha turma. E muitos dos casos, como do senhor, eu não sei, mas o reverendo Nicanor estudou Direito em Uberaba. Depois ele veio ser professor aqui, nosso uma colega. Pessoa para quem eu tiro o chapéu. O reverendo Nicanor Xavier. 2. Reverendo Nicanor Pedro Nunes Rocha. Doutor Pedro Nunes Rocha, foram meus professor. Colegas de curso na Faculdade de Direito de Uberaba. De Uberaba. Viajamos juntos, nos ficamos acomodados nas mesmas pensionato. Professor Pedro Nunes Rocha. O reverendo é uma pessoa fora do normal, né? Excepcional como pessoa. Depois ele trabalhou na Faculdade de Direito também. Lecionou. Como professor. Sociologia. E Direito Comparado. Ele era muito culto, né? Inclusive, ele fundou uma escola aqui em Franca, né? O Bom Samaritano, né? O Bom Samaritano é uma... E eu tive a oportunidade de conversar com ele um dia, que ele estava numa dúvida, encruzilhada na vida. Sim. Ele estava com os planos dessa escola, além das atividades dele, múltiplas, de professor, de pastor. Teve um convite, ou quase que uma designação, para que ele fosse para a África, dirigir uma rede de televisão religiosa. Sim. E ele falou, como é que eu faço? Tem essa escola aqui que eu planejei, tem que ir para lá e tal. E trocamos algumas ideias, eu com o confidente dele, sem ter condições assim para isso, mas pela amizade que nós formamos. Pedro Nunes morava em frente no escritório, e o reverendo Nicanor 2, 3 casas para cima. Para cima, eram vizinhos, né? Eram vizinhos e colegas, e depois do almoço sentar junto e conversar, bater um papo. Prosas saudáveis, maravilhosas, elevadas religiosamente falando, né? E identificação de ideais, de solidariedade. Ô professor, quando vocês começaram lá a faculdade de Direito, ali era uma sala só e foi um apoio grande o deputado Ulisses Guimarães. Ele surgiu na época da aprovação federal da faculdade. Tinha uma parenta do Ronaldo Manger, certo, que era secretária dele, parece-me. Secretária lá do Ulisses Guimarães. E ele assumiu a causa da nossa faculdade. Porque a nossa faculdade surgiu assim meio... Bem no tapa, né? Meio no tapa, né? Contra a elite, e mesmo contra as leis, assim, que pressupunham uma tramitação rigorosa de um processo. Aqui nós começamos com o decreto do Gozuem, nomeando o diretor, contratando os professores e começando a dar aula. Depois de que foi regularizada a documentação, felizmente... Deu tudo certinho, né? E a faculdade é reconhecida no estado e nacional, né? Porque pela própria ordem dos advogados, ela tem um alto conceito, né? Os formados aqui pela nossa faculdade. São vários juízes, né? Desembargadores. Você está me dando a oportunidade de falar um pouquinho? Sim, pode falar. Eu vivi trabalhando a vida toda, estudando a vida toda. Tive essa honra de trabalhar nas 3 faculdades. Trabalhei intensamente na advocacia. Certo. E eu entrei na parte imobiliária também.
Eu construí o loteamento Jardim Flórida, Jardim Primavera, aeroporto, uma parte eu fiz, e mais alguma coisa aqui atrás do lanchão, aquele loteamento que tem ali. Então nós construímos aí mais de 1000 lotes, que surgiu oportunidade para as pessoas fazerem sua casa, construir, espalhando a prestação, né? Tudo tal. O crescimento de Franca, né? Isso foi Agora, uma última satisfação que eu tive na vida encerrou-se agora no mês passado. Eu publicava crônicas semanais no Diário da Franca. 21 anos. Aproximadamente 1.200 crônicas. Isso. Todo domingo fazia uma crônica semanal sobre assuntos da história de Franca, assuntos curiosos, assuntos poéticos. Foi uma grande experiência para mim. Muitas dessas crônicas foram colocadas em livro e foram publicados. Você mesmo recebeu alguns? Eu recebi, eu li os livros, né? E eu admiro muito como a facilidade que o senhor tem de expressão através das letras. Nós estamos aqui em frente à catedral. Essa catedral, você tem uma crônica bonita de uma vaca que veio dormir aqui. Como é que é o negócio dessa vaca? Eles estavam construindo aqui. Em frente à catedral foi feito um poço para água para construir a catedral, que era uma obra vultuosa e arrojada para o interior. E eram pedreiros e chefes que tomam conta de obra da Itália, família Buzzi, família Breda, e ela tem o porte de um edifício lá de São Paulo. Muito bonito. Aqui no interior, né? Certo. E dizem que o cimento veio da Alemanha em barricas de madeira, cimento para construir. Né? Mas a curiosidade que tem é o seguinte, foi construído um poço aqui em frente para tirar água para a cisterna. E aqui em Franca, a família Paula, Zeca de Paula. Zeca de Paula. Era comerciante, inovador, e ele tinha uma propriedade agrícola nas imediações ali de onde era o poço de recolhimento de esgoto da Franca. Sim. O que ele é do professor Everton de Paula? Pai? Pai do professor Everton. Não, é pai do Everton. Pai do Everton, do Sérgio. Do Dr. Sérgio, né? Certo. E tem um outro irmão dele que morreu já. Mas então ele tinha lá uma pequena criação de vacas. E como é próximo aqui, basta descer a rua aqui, que você acaba chegando lá, onde era a propriedade dele. E com um descuido lá do funcionário, o gado dele subiu e veio aqui para a praça, para o jardim, comendo, se refestelando aí com flores, tudo e tal. E uma mais atrevida, talvez sentindo sede, beirou o poço e acabou caindo dentro. Lá dentro do poço? Lá no poço. Não era muito profundo e tal, mas ela ficou presa. Ficou presa lá. Aí um falou assim, chama o bombeiro, que é bombeiro, não tinha nada aqui. Na região, na época. Aí resolveram tirá-la da seguinte maneira. A família Jacinto, que eram grandes propriedades. Tenente Jacinto. Elite, né? Elite, Conrado. Mandou lá uns animais lá, um cavalo, um burro e tal, para içar a vaca. Alguém desceu lá, amarrou ela e puxaram, né? Puxaram a vaca. E essa curiosidade, né? A vaca do Zeca de Paula que caiu no poço quando estava construindo a Igreja Matriz de Franca. Muito bonito. E essa igreja é muito bonita, né? Um templo muito... O Canhoto, né? Ajudou na construção aqui também ou não? Que a capelinha fez a pintura lá. Algumas reformas ali. Porque Franca tem uma catedral muito chique. Uma questão que se discute, se comenta, é sobre umas colunas que tem ali dentro. Certo. Diz que o arquiteto que projetou, ele projetou para construir 100 colunas. 100 colunas. E tinha estrutura, base, tecnicamente falando, para que não precisasse daquelas colunas internas. O que reduziu a capacidade da igreja. O senhor Ismar Jacinto me disse que o pai dele, o tenente Jacinto, mandou 2 boiadas para puxar as pedras ali indo para Patrocínio, para cá. Trazia para construir a igreja. Eu ficava semana inteira puxando pedra, né? E o cimento que chegava aqui
Você estava contando, depois eram as carroças que traziam da estação para cá. As telhas. As telhas todas. Isso é uma construção Eu fiz muito... uma crônica sobre essas telhas da catedral. Sim. E está nas publicações. E vale a pena contar aqui para você. Essas telhas são francesas. Telhas francesas. Vieram de Marseille, na França. Elas vieram. Então eu comentei em quantas mãos elas passaram. Alguém trabalhou lá mexendo no barro para preparar a massa para fazer as telhas. Sim. Alguém colocou essa massa numa forma. Alguém levou essa forma para assar. Alguém tirou da forma. E fui enumerando as passagens. Depois alguém levou para embarcar no navio. Carrega, descarrega. Navio desceu em Santos. Foi descarrega, descarrega, põe no trem. Na estação as carroças pegaram e trouxeram para cá. Chegou aqui, alguém içou lá para cima. São mãos sagradas, né? São mãos sagradas, que ajudaram a passaram tantas pessoas. É. E eu tenho uma dessas telhas, quando trocaram, depois de 100 anos mais ou menos, houve necessidade. Eram telhas que se usavam na Europa, eram amarradas, porque era lá na Europa, devido ao acúmulo de neves, as telhas não ficam com as bem nossas, íngreme, né? O tem que ser telhado. bem íngreme, quase perpendicular, né? E está escrito lá, a cidade de Marseille, tem o nome da firma que construiu as telhas. Essas telhas. Então, as telhas da catedral. As telhas da catedral. E a vaca da catedral. E tem mais bom. coisa por aí, viu? Muito obrigado. Professor, nós vamos conversar mais. Eu estou gostando de registrar e eu quero registrar. Aqui está um ex-aluno e um aluno do professor Eugênio, Faculdade de Direito de Franca, isso na década de 80, que a nossa turma é de 84, nós formamos, né? E foi um tempo muito bom e fica aqui a minha gratidão. E eu falo isso, posso falar em nome dos meus colegas também de formatura, a nossa admiração para o senhor. Muito obrigado. Você foi meu ex-aluno, é meu ex-aluno. Sim. Você está em boa companhia, porque o juiz, doutora Juliana, sim, o prefeito, não, aqui nós o ex-prefeito, o Radaeli, juiz, delegado e promotor, todos foram alunos da nossa faculdade, são ilustres colegas que, como você, ajudaram muito Franca e o povo de Franca. Passamos ali pelos bancos lá, né? Até eles comentavam sobre o Coimbrão, né? Que era o lugar do professor mais alto, que tinha ainda aquela, né? A classe numeró com bastante alunos, né? E tinha uma coisa que a gente admirava muito, a consideração. Então, o professor era respeitado, né? A doutora Jurema, Persicano, Alfredo Costa, são professores da primeira linha. Alfredo Palermo, pessoas que marcaram gerações. Eu não vou falar uma geração, mas são gerações e fizeram história aqui. Sempre, dentro de cada assunto que se trata, tem um aspecto curioso e, de certa forma, humorístico, né? Espera só um pouquinho, eu vou... Professor, que alegria pra gente conversar. O senhor falou que tem mais uma história sobre... A Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito. A respeitabilidade dos professores, a formalidade que eles seguiam. Eu dava aula de gravata, terno, paletó. E quando eu estava na aula, os alunos se levantavam, algumas vezes aplaudiam, dado o entusiasmo da juventude para com o professor, tinha um alto conceito. Não eu, mas todos. Todos os professores tinham. E com o passar do tempo, eu percebi que os colegas estavam vindo sem paletó e tal. E um dia, então, eu resolvi tirar o paletó e botei uma blusa, aquele tempo usava para fora. Certo. Né? E entrei na aula, fui recebido com uma sonora vaia. Mas para cessar da vara, eu falei, eu estou com a mocidade. Eu estou com a mocidade. O que a mocidade faz, eu sigo. E espero que a mocidade me acompanhe no que de bom eu consegui acumular na vida e passo através das minhas aulas. O professor, eu não posso deixar de falar, a gente está falando aqui como se fosse um capítulo da faculdade, o doutor Olinto Novaes. Foi um pai para mim. E eu falo isso, eu já Olinto fiz. Santos Novaes. Olinto Santos Novaes. Ele foi o diretor na época, professor também, e foi um momento muito
significativo. As conversas que a gente tinha. A minha esposa também foi minha colega, nós estudamos junto, né? E a gente terminou o curso apoiado em palavras carinhosas e de incentivo dos professores, certo? E do Dr. Olímpio. A gente tem uma admiração muito grande, né? Porque foi muito... É difícil estudar naquela época, eu trabalhava, era pastor, eu tinha que frequentar as aulas, tinha à noite, né? E tinha a hora que a gente pensava, vamos trancar essa matrícula aí, vamos deixar para o outro ano. Aí eu falei assim, não, espera um pouquinho, você vai fazer as provas, né? E graças a Deus nós vencemos. Mas o senhor está falando... lembrado, doutor Olímpio. O doutor Olímpio foi uma pessoa que marcou muito. Doutora Jurema, e tem, eu não vou falar, porque a gente vai esquecer de algum. Doutor William Salomão, né? Vamos dar mais uma volta aqui, vamos falar um pouquinho dessa praça da Franca. Nós estamos aqui na Franca, já falamos um pouquinho da catedral. O senhor vai. O que o senhor lembra dessa mudança aqui? O Coreto não era aqui, né? O Coreto era lá, a Concha Acústica. O Coreto é onde está a atual Concha Acústica. Onde está a atual Concha Acústica. Construída pelo prefeito Onofre Gozlan. Doutor Onofre Gozlan. Um jovem entusiasta, pessoa pobre que se fez, e artista, amigo. Ele fez a fonte luminosa, buscou aquelas estátuas que representam as 4 estações do ano. Estátuas que ele conseguiu. A estátua da Anchieta, ali no início da Avenida Presidente Vargas. Não é dele, não é dele. Quais são as estátuas? Essas estátuas que eu me refiro são essas que estão dentro da fonte luminosa. Dentro da fonte luminosa? Se você tiver a oportunidade depois de examinar, você vai gostar de ver cada uma representando, uma está com flores, outra com frutos, condizente com... precisando da leitura do artista, né? Fazer um... E ele esparramou pela cidade aí, estátuas lá na estação. Tem lá o Descobro, tirando, né? Presidente Vargas tem do Padre Anchieta, né? Padre Anchieta foi um movimento do Geraldo Taveira, doutor Geraldo Taveira, na faculdade eu colaborei, né? Arrecadou bens, mandou fazer. Nós fizemos uma estátua, um busto. Um aluno, houve uma campanha, chegada do doutor Ibrahim Haddad, para fazer um busto do professor Homero, que ele se encontra, esse busto, em frente ao IETC. Foi fruto do coletânea que nós fizemos, e um escultor francano que fez, me foge o nome dele agora aqui, mas muito simpático. Aqui o doutor Guido disse que o cemitério, teve um cemitério aqui desse. Teve um cemitério, é uma pequena capela. É uma pequena capela. Ali é a fonte luminosa, né? Isso. E eu quero chamar a atenção para você do monumento que tem aqui, referente a dados sobre a história da Franca, aquele aqui o pirulito lá, que é na praça. Tem 2 lápides de bronze. Sim. Fala que Franca nasceu da doação de uma gleba de terra para a construção da paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Franca. Isto em 1805. Certo. Aqui na praça. Porque o nome de Franca é discutível. Há quem fala que é devido ao governador Franca e Horta, né? Mas, segundo consta, a região de Franca, por ser uma cidade limite entre Minas Gerais e São Paulo, era uma zona franca, assim, em questão de comércio, um livre comércio, não se pagava impostos, o sal vinha do interior, ia trocar tudo de gado, aqui tudo a revelia do fisco. O fisco. O doutor, o senhor estava falando, nós temos aqui também a estalagem, que é lá embaixo, né? Na estação. E o trabalho aqui foi muito destacado do diamante, né? Franca é o polo diamantário aqui, muito eu conheci diamantários, garimpeiros, que garimpavam aqui no Córrego dos Bagres. Meu pai era motorista profissional e eu fui com ele diversas vezes levar lá compradores de diamante que vinham do Brasil todo, ali naquela região ali, do pontilhão que tem ali.
Como não? O professor, nós estamos aqui na praça, na cabeça aqui, ou no pé, como é que a gente fala aqui da praça? Nossa Senhora da Conceição. Essa construção ali, que construção que é aquela ali? Essa construção? Segundo consta, seria para instalar uma faculdade de farmácia. E há alguns símbolos ali que lembram isso, o símbolo da farmácia. Da né? medicina lá. Medicina, farmácia. E eu ouvi dizer isso, não tenho muito O que funcionou mais ali naquela casa? Nessa casa? Recentemente não, no meu tempo de mocidade era um banco. Um banco comercial. Mas como não se instalou a faculdade, ela, aliás, tomou outra destinação. Né? Mas voltando ao que eu estava falando do nome de Franca. Sim. Em 1805, houve essa doação constando no livro em cartório referindo Franca como a paróquia. E há quem diga que esse nome surgiu em 1824, quando foi criada pelo governo do estado a vila, o lugar Franca, né? Certo. Em homenagem ao Franca e Horta. Agora, eu tenho uma outra hipótese aí, vamos admitir que seja isso. Agora, o Franca e Horta era o governador. E esse Franca dele teria vindo de uma cidade da Espanha, Vila Franca, uma cidadezinha lá na divisa, no estado de León de Franca. Porque antigamente os imigrantes que chegavam, eles eram, na hora de se registrar, falavam, de onde você é? Eu era de cidade lá de Leão, então, José Leão. Eu sou de... Cada um é família Palermo, por exemplo, vinha da região de Palermo, na Sicília, Roma, Romano, né? Assim por diante. Então, de onde o senhor é? Eu sou de Franca. Então, um pouco, Antônio José da Franca. Aí a mulher dele fala assim, eu sou de Horta, então põe aí Franca e Horta. Horta é uma cidadezinha desse tamanhozinho, ao lado de Franca, lá da Espanha. Eu vou contar para o senhor que o Dr. Moraes me falou que não tem nada de Moraes do nome, certo? Aí, é uma curiosidade. É uma né? curiosidade. Porque ele nasceu, a rua lá era Prudente Moraes. Cristais, né? E ele ia se chamar Antônio Joaquim da Silva, né? E aí o homem do cartório pegou e falou assim, mas já tem um sobrinho, um sobrinho do senhor, o pai dele, que já tem esse nome, né? Aí ele pegou e ficou. Colocou o nome de Antônio Moraes. Moraes da Silva. Por causa do... Prudente Moraes. Prudente Morais. E os irmãos nenhum tem esse nome, né? Eu vou parar aqui, em frente aqui, que é a farmácia, só um pouquinho para o senhor falar dessa... que rua que é essa? Aqui é Voluntários, né? Não, não. É essa passagem aqui. Não. Marechal Deodoro. Marechal Teodoro. É uma das ruas, assim, do cruzamento, né? O xadrez que foi a base da Franca. Mas exatamente nesse lugar que nós estamos aqui, há uma fotografia que está no Walmart, representando a matriz. E nesse local aqui, um carro de praça com um motorista ao lado, motorista de terno, gravata, paletó e boné. Esse senhor era meu pai. Aquela foto que está lá no Walmart é dele. João Liporoni. Liporoni. Ele foi chamado para levar um funcionário para dar assistência no transmissor que tinha caído da estação. Sabe como se dizia naquele tempo? Parou de funcionar, então ele veio aqui, pegou o funcionário e levou. E nesse momento, coincidentemente, alguém tirou aquela foto histórica da Franca. Aonde que era a concessionária aqui de Franca? Ford, atrás de nós. Aqui, atrás daqui da gente? Da rua na antiga Pernambucana. Hoje agora é Pernambucana. Que a Pernambucana era mais... Era na agência Ford. Na agência... Ford. A Livraria do Comércio. E aqui era Cometa também. A Cometa é mais recente, né? O Bar Tubarão. O bar do Barão. Bar Tubarão, nesse que chama Bar do Tubarão. Do Tubarão. Essa construção aqui era... que funcionava? Eu, quando criança, já me lembro dela funcionando, prontinho. Livraria do Comércio, aqui mais atrás. Casa Esquirato.
Tem aquele pintor Schirato que tem aqui. Pedro Schirato, né? Pedro Schirato, o pai e o filho, né? São artistas, né? Aqueles ali Artistas, são... Tem até um stand lá no shopping, que eles vendem, né? Mas eu teria condições de conversarmos aqui. Nós estamos passando aqui 1000 hoje... crônicas publicadas sobre esses Só tem assuntos. muitas histórias. As ruas de professor. Franca, né? Mas nós estamos gravando e eu estou muito feliz aqui de poder registrar esse momento. Aqui o senhor gravando com a voz do senhor falando um pouco dessa Franca. Do outro lado lá, a catedral do Bradesco ali, o que era aquela construção? Tem uma construção... Santander que tem lá agora. Santander. Santander. Ali era uma padaria. Me foge o nome, agora mesmo ele surge. Até um fato curioso sobre aquela padaria. E lá se vendia pão, e um pouco de bebida, alguma coisa, tudo e tal. E certo dia apareceu um valentão lá, começou a dar tiro nas garrafas, e isso, aquilo, outro. Então foi acionada a polícia, né? A polícia prendeu, tal, levou preso, pôs ordem na casa e tal. E como se era praxe daquele tempo, deram um corretivozinho nele lá. O corretivo dele lá. Até que ele apareceu uma semana depois com umas faixas na cabeça e tal. E segundo a polícia é que ele bateu a cabeça nas grades, né? A versão deve ser outra. Né? É outra versão. Nós estamos aqui vendo o trânsito movimentado de Franca. A cidade cresceu demais, né, doutor? Está crescendo num ritmo. Eu fiz um artigo projetando 1 milhão daqui a uns 20 anos, mais ou menos, se for mantido o atual ritmo de crescimento. Porque eu testemunhei Franca com 40 mil habitantes. Está com quase 400 mil agora. Isso uns 40, 50 anos. Então eu fiz uma projeção que daqui a uns 20 anos vamos ter 1 milhão de habitantes da cidade. Infelizmente, porque é um conglomerado muito grande, né? Eu estava conversando com alguém e falou assim, eu fui numa reunião, conversando com alguém lá, não encontrei ninguém conhecido. De primeira, qualquer encontro, aniversário, todos eram familiares. Hoje tem tanta gente estranha, né? Nós recebemos muita gente de outra região. A minha esposa trabalhou na área da educação e ela sempre estava catalogando o nome das pessoas, sabia de onde, das famílias, né? E muita gente retornando para Franca, vindo do Paraná. Mas eram famílias que daqui foram para o Paraná. E agora estavam retornando. Colonização lá do Paraná. Colonização. Foi um Eldorado, né? Terras férteis e tal. Mas que coisa boa, professor. Nós estamos falando... Eu vou dar só um toque. Não é sempre que a gente tem um professor junto com a gente, mas a gente tem que conhecer um pouco de história dessa região. Bondade, senhor. Ô, professor, fala um pouco. Jacuí, o senhor conhece essa região de Jacuí? Conheço alguma coisa. Uma cidadezinha que tem adiante de São Sebastião do Paraíso. Eles falaram. É uma curiosidade que eu vi lá. Eu fui lá uma certa ocasião e tinha uma cadeia com uma grade e os presos ficavam agarrados na grade para ver o pessoal passar. Jacuí teve na história as pretensões de querer que Franca pertencesse ao estado de Minas, mas acabou prevalecendo no São Paulo, né? São Essa Paulo. região. Jacuí teve a primeira casa da moeda, não me engano, é Jacuí. Tem uns dados históricos, eu estive lá e o moço foi me contar. Ela foi capital do Brasil por um dia. Certo? E é uma região mais antiga aqui dessa região grande, e porque o que paralisou um pouco foi depois eles descobrindo rotas mais fáceis, os traçados de estrada, principalmente depois da construção das usinas, né? Aí o Jacuí ficou meio isolado, né? Uma região isolada, mas tudo dependia de Jacuí. De primeiro, era um ponto de referência. Agora estou passando em frente ao colégio Nossa Senhora de Lourdes, né? Que foi a faculdade de Direito também, Serviço Social. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui
curso de Ciências Sociais. Ciências Sociais. A minha esposa fez o primeiro ano aqui, depois trancou matrícula porque nós fomos morar em Caratinga, recém-casado, né? Eu fiquei 2 anos lá, no meio dos Leitões, do reverendo Uriel de Almeida Leitão, que é o pai da Miriam Leitão, que é a grande jornalista aí da Rede Globo, né? Eu convivi com eles. Da Folha também, né? Eu convivi com eles lá 2 anos, né? Nós criamos, participamos lá da fundação da escola. O reverendo Uriel, o pai da Miriam, ele foi colega do reverendo Nicanor Xavier de turma em Campinas, no seminário. E eles têm alguma coisa que eu ainda vou fazer uma pesquisa ainda, porque o reverendo Nicanor criou aqui o Colégio Bom Samaritano. E o reverendo Uriel criou uma escola muito grande na época. E os outros colegas do reverendo Nicanor, do reverendo Uriel, nós estamos aqui pertinho do Champagnat. Vamos passar aqui, vamos dar uma viradinha aqui. O senhor conhece um pouco dessa história porque o senhor viveu aqui, né? É aluno. E foi aluno aqui. Aqui tinha um teatro, como é que é, professor? Foi construída esta parte hoje. Nós vamos dar só uma virada e vamos passar ali embaixo para o senhor falar um pouco. Que ano que foi que o senhor estudou aqui? 45, 47, 48 eu fui para o IETC, né? Aqui essa parte foi construída para ser um teatro, salão de festa. Vamos só dar uma virada aqui. Que beleza, né? Tem a capela muito bonita também lá dentro, né? A gente não tem essa liberdade, mas eu queria ter um acesso, uma hora para a gente ir lá e descer e conversar, falar um pouco daqueles corredores, né? Podemos ir, vamos marcar um dia aí. Funcionou ali a escola José Constantino. Curso médio. O curso médio. O professor Luiz Cruz estava me contando quem foi José Constantino, né? Um grande orador, professor que foi depois para São Paulo a convite de um governador, né? Para organizar a biblioteca e arquivos lá da Faculdade de São Francisco, né? E depois que eles reconheceram a grandeza desse homem. Me tocando aqui a saudade do tempo que eu frequentava essa escola. Nós vamos entrar ali, só dar uma anos. Marcelino aqui... José Bento Champagnat, que é o fundador da Ordem Marista, dos professores da França. Muitos deles foram professores nossos. Eu ainda não tenho uma filmagem aqui dentro, nós vamos dar só uma giradinha. O Champagnat era internato masculino e externato, né? O senhor estudou interno ou não? Não. Vinha, assistia às aulas e ia embora. Convivia com os colegas. Naquele tempo havia uma grande dificuldade para o pessoal que morava nas fazendas, nas roças, de colocar os filhos na escola. Doutor Daú Belisário estudou aqui. Belisário de Cristais Paulista. De Cristais Paulista. Pessoa, grande amigo. E tem um jornalista famoso, o Zé Milton Ribeiro, que é de Santa Rosa de Viterbo. Ele estudou em Cajuru e depois estudou aqui no Champagnat, que é da Rede Globo. É uma construção fantástica, né? Essa construção. Eu participei, acompanhei o desenvolvimento da escola. Era bem menor no meu tempo inicial aqui. Havia uma dedicação muito grande, né? Eram idealistas, sonhadores, né? Os irmãos mais religiosos que cuidavam aqui. Uma disciplina muito rígida, segundo os moldes da época. Havia uns castigos, decorar linha, escrever linhas, tantas linhas, 200 linhas, 100 linhas, por qualquer pequena transgressão a uma ordem disciplinar. Havia um castigo de ficar em pé, debaixo do relógio, meia hora, 1 hora, na frente de todo mundo. Questões por pequenos deslizes, né? E isso marcou um tempo, né? Que marcou personalidades, né? Pessoas que passaram rígida, né? A gente pensa que foi um tempo muito, muito saudável, né? Muito rico para
a formação daqueles que queriam formar a geração futura, né? Os alunos. Não havia aquele negócio de revolta, não é, professor? Que hoje qualquer coisa chamar a atenção do aluno, vai lá, chama o pai, vem cá, aquela confusão danada, né? De primeiro o aluno tinha, e a família apoiava toda a iniciativa do professor, né? Na rigidez, né? É. Sem dúvida. Mas eles desenvolveram uma cultura, Certo. semearam, né? Para que Certo. os alunos se projetassem na vida. Aqui nós vamos entrar do lado Tem de uma baixo. sala que eu estudei nela, essa parte de baixo. Primeiro e segundo ano ginasial. Era uma parte. Você lembra de professor desmembrada. aqui? Quem é o professor do senhor aqui que marcou? Meu irmão Eloy, irmão Pedrinho, não era professor, mas era um coordenador aqui. Ele tinha umas costumes, ele se dedicava à caça, era caçador, irmão caçador, né? Eu tive um professor Pedrinho. nessa época, na minha época, lá o professor Orsi, gostava de caçar, tirar foto. Quem que era? Lá na Minas Gerais, lá em Laginha, né? É. E na época, porque era um desafio, né? A gente vai ler, tem um livro, A Arte da Guerra, que eles falavam que a caça era Um derivativo, né? um derivativo Assim, de guerra, né? Que é você disputando com o animal. Eu vou entrar contramão aqui, porque nós estamos gravando, que eu quero tirar uma imagem aqui do Champagnat. Esses corredores aqui, o senhor andou nesses E corredores? eram familiares. Aí, ó. Ali em cima é a capela, né? Uma parte era dedicada aos quartos, aos dormitórios. Tinha uns salões dedicados ao refeitório dos alunos que ficavam internos aqui, né? E havia 3 campos de futebol, para os maiores, para os médios e para os menores. A Todos prática eles, de esporte era... futebol era forte, né? E outros esportes também. Nós estamos passando aqui o Cuidavam contrário para da a gente educação filmar integral, né? essa parte aqui. É muito bom estar aqui com um ex-aluno dessa escola Do Champagnat. do Champagnat. Marcaram época aqui em Franca, né? Marcaram épocas. Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu ver quem é que está chegando aqui. É um carro do prefeito ali. Vamos ver, se for o prefeito, vai ser o ex-aluno do professor. Vamos ver se... O ex-prefeito Gilson. Gilson de Souza. Esse valor se fez. É. Há uma história sobre o Gilson. Eu já vou te contando aqui. Pergunta se ele está aí. Dá. O Gilson tá aí não? Não. Só ele. O Gilson Só o cara. quase foi expulso Não, da esse aqui não é o escola. dele. É? Esse é da educação. Da educação? O Gilson quase foi expulso da escola por um ato considerado como indisciplina. Mas como que foi esse ato? Ele hein? chegou atrasado para entrar na aula, Certo. questão de minutos, estavam fechando o portão, ele bateu e não deixaram entrar. Certo. Ele não teve dúvida, pulou o muro e foi para a sala de aula. Aí a diretoria da escola foi buscá-lo, mandaram embora e abriram um processo administrativo lá contra ele e tal. E tinha ameaça de punições por ele ter feito isso. Aí uma professora se levantou, inclusive a minha cunhada, a doutora Nisa dele, a esposa do Fábio, Sim. falou, escuta, esse rapaz merece uma homenagem. Ele tá pulando para dentro da sala de Tá aula. procurando avidamente a escola, ele não admitiu, perdeu uma aula. Certo. Vocês queriam fazer isso com ele? Aí encerrou o assunto e tal. E é uma passagem, talvez ele se lembre, se tiver a oportunidade de desse conversar com ele episódio. qualquer dia, É. sobre isso. É digno de registro, eu não sabia. A minha esposa foi professora do Gilson. Também, né? Também. Ai, É. ele fez um sacrifício, o curso dele. Você conhece A ele? família muito simples, que veio de Delfinópolis, né? É isso Lutou e hoje administra a cidade de Franca aqui.
Estou falando aqui com Estou um notando professor aqui dele. era o campo dos maiores, aqui embaixo estamos passando. A sua habilidade como motorista, apesar das limitações que a vida lhe impôs, né? Eu estou aqui dirigindo, você está observando essa. Estou gravando isso aqui. Professor, eu acho que eu vou fazer o seguinte, aqui deve estar fechado hoje porque não está funcionando a pleno vapor, aquele portão ali está fechado, porque aqui tem uma saída aqui no Jardim Francano, mas eu acho que está fechado porque tem pouco movimento aqui, esse período de... Nós vamos voltar. Nós ia passar ao lado do cemitério ali, mas nós vamos sair aqui e vamos andar mais um pouco. Eu prometi deixar o senhor lá na casa do senhor mais rápido, nós estamos aqui. E é uma alegria muito grande. É um prazer a gente apresentar registrando essa história. Né? É uma essa memória que você está registrando tão sabiamente, tão entusiasticamente. A Franca tem uma história foi um marco tão histórico bonita. da educação aqui. O Champagnat, olha, a gente vê isso aqui era um pasto, né, na época, que era a escola lá em cima, que era um campinho aqui, não, campinho não, era um pasto, uma chácara, uma né? área de uns 8 ou 10 alqueires, mais ou menos, tudo pertencia Os irmãos maristas. aos maristas. Depois ficou a escola aqui, nós já estamos saindo aqui do Champagnat, mas que foi Ele produziu ótimo. uma boa parte dos alimentos colhidos aqui, que eram consumidos aqui pelos alunos, verduras, aves, animais, suínos, eles tinham criação, tudo aí. Aqui tá aí um parente da minha esposa aqui. Ô Abel! Valeu! Olá! Ronaldo! Ô meu filho! Eu tô aqui com o professor, doutor Eugênio Castro Ô, de Polônia. como é que vai? Tudo bom? Nós estamos contando história aqui, viu? Vai sim. Aqui hoje. É mesmo Vamos história. descer. Ele é parente da sua esposa? Ele é primo da madraça da minha esposa, né? Abel. A gente é amigo há muito tempo. Pessoa muito boa. Nós vamos subir aqui a Avenida Padre Anchieta para o senhor falar um pouquinho aqui do Cubatão. Essa região, o senhor conheceu ou não? Sim. O pai do senhor morou aonde aqui em Franca? Que região? Nós estamos na Tomás Gonzaga, Tomás Gonzaga. esquina com Estevão Leão Morro. Construiu uma casa há uns 60 anos, está lá em perfeitas condições, foi pintada esses dias, na esquina da rua Tomás Gonzaga com Estevão Leão Morro. Eu me admirei esses dias de ver que ela está se tornando o centro da cidade. Lojas, estabelecimentos. O senhor falando isso, diversos tipos, né? o professor Barbosa construiu a casa dele lá no bairro São José. E ali era longe, que era perto da Francana, lá do São coisa. José. E hoje ficou tudo centro, né? Essa rua aqui hoje é central, né? Central. Central. E os bairros? Esse dia eu saí de carro dirigindo, até o que concorreu para que eu limitasse a minha Andanças. como motorista. Eu me perdi nesses bairros aí que cresceu demais a cidade. né? Mas o senhor que ajudou a construção, o mas crescimento. cresceu assim desmesuradamente. Impressionante. A cidade está bonita, muitas construções Limpa, de clima edifício. agradável, né? Franca. Fruta. Muitas pessoas dedicadas às artes, à literatura, além da produção industrial, agrícola, todos os setores foram que tem. Nós produzimos calçado. Calçado é um produto indispensável. Ninguém anda descalço no mundo inteiro. Então, se nós conseguimos produzir alguma coisa que cure, que abrigue, proteja os pés, estamos num mercado inesgotável. Lá na estação, vocês da praça da estação, tem uma estátua de um moleque tirando o espinho do pé. Você já viu uma estatuazinha que tem lá? Não. Eu até fiz uma crônica em certa ocasião dizendo que lá sintetiza a história da produção do calçado em Franca. Né? O espinho no pé foi um obstáculo para o garoto caminhar. Certo. Então produziu-se, cuidou-se de fazer uma proteção
Proteção virou dos pés. calçado. Calçado. A Franca se especializou nisso. Aqui- Muito significativo para a Franca, Muito. aquela pequena estátua que tem lá, né? Aqui é a Santa Casa, né? Nós Casa. estamos passando do lado a rua de A parte baixo. de cima, Santa Casa, a parte do Essa- lado esquerdo dessa rua, né? Certo. Que era o sanatório, era uma particular. Era o Dr. Ursulini, era um médico que construiu aqui uma pequena Santa Casa, vamos dizer assim, particular. Porque Certo. naquele tempo havia muita carência, né, de instituições Filantrópico, cuidassem, para que cuidar cuidassem. de... Ele fez um hospital com os médicos, um tratamento e internamento de fazendeiros, sitiantes, pessoas em condições econômicas. Né? Havia muita... A Santa Casa destinava-se mais à assistência social. Professor, tinha muito problema de acidente na roça, de picada de cobra, De né? animais, De de animais. animais, né? Mesmo acidentes. porque Aqui nós estamos passando no Banco Itaú, que é o Hotel Francano. Eu podia ter parado que o sinal estava fechando. se o eu senhor falou tivesse chapéu, ia tirar o chapéu em homenagem ao... ao Hotel Francano. Esse Que foi... marcou aqui em Franca, foi Certo. construído para atender os viajantes, os compradores de café e diamantários que vinham para Franca e um comércio que já se iniciava, né? Hotel Francano. Hotel Uma Francano. judiação. A família dos Tosi, Construiu. não sei se construíram, mas ficaram como proprietários disso aí. Com o falecimento dos mais velhos, isso foi se dividindo os herdeiros, então havia muitos herdeiros. E com a dificuldade de direção, acabou se destruindo, né, degradando. E, inclusive, eu particularmente, curiosidade, eu entrei em negociação com eles para comprar os direitos dos herdeiros, como advogado, legalizava tudo. Mas eu afinei, como se diz na gíria, porque havia umas pretensões de se a prefeitura desapropriar. Porque isso aí é uma área pública até hoje, entendeu? Parece que o Banco Itaú fez um convênio de 80 ou 100 anos para explorar isso daí e depois tem que devolver para o público, é uma praça pública, Praça Dom Pedro I. Praça Dom Pedro I. E foi cedido para fazer o Hotel Francano, né? E depois que eles fizeram uma campanha para terminar o hotel, que a família teve dificuldade Mas meu pai trabalhou como servente pedreiro na construção desse hotel. do hotel Francano. Esse daqui é o prédio da Primeira Prefeitura. Foi delegacia e cadeia. Pare um minutinho aqui. Essas grades eram as grades onde ficávamos presos, das salas onde ficávamos presos. Aqui, nós estamos passando na rua aqui, chegando pertinho da Em casa. Araras tem um prédio igualzinho isso aí, porque foi construído Do mesmo pelo Estado, estilo? do mesmo estilo. E conta a lenda que havia duas colunas, uma redonda na entrada e uma quadrada. Uma para Araras e uma para Franca. Mas na hora de distribuição do material, mandaram assim, uma coluna redonda e uma quadrada para Franca. E uma Certo. redonda e uma quadrada para Araras. A casa do Cariolato, A casa do Garolato, onde está Dona a Verdura, Academia Francana de Letras, aí a qual nós está lá. temos honra de pertencer desde os primeiros anos de sua existência. E esquerda do Coronel Francisco Martins. O Coronel eu estudei O senhor estudou aqui o primário, né? primário. Primário. Na esquina eu fiquei 30 anos como advogado ali na esquina. Na esquina aqui. Era O em frente ao professor, fórum. desculpe, quanto a idade do senhor hoje? Eu costumo dizer que eu tenho 82 anos. Ou seja, 18 anos, quando se coloca 18 no espelho, dá 81. Dá 81. Ô, professor, que alegria. Eu estou lembrando isso aqui porque tem um amigo lá de Capitinga que estudou aqui, mas ele estudou mais tempo do que o senhor antigo. Ele está com 93 anos. E eram fazendeiros, filhos de fazendeiro que vinham para Franca estudar, porque na região não tinha escola. Nem primária não tinha. Como o caso do Champagnat. O Champagnat atendeu muita Aí o gente colégio de Lourdes. de Lourdes, né? E o Muita- coleginho, Jesus Moisés. Achando, eles estão buzinando aqui, eu já estou até meio com trauma de buzina. Buzinou, estou pensando que é para mim. Deu um parado. A cadeia sempre funciona. Aqui é polícia, né? Mas o que era esse prédio antes? Que é um prédio... Fórum. O fórum? Eu me instalei
um escritório em frente ao fórum. Então você é advogado que estava em frente ao... Eu era em frente ao fórum, depois transformou-se em delegacia de polícia. E eu fiquei advogado de porte de cadeia. E agora Agora o seccional aqui, seccional de polícia. né? Franca tem uma assistência grande, né? É uma cidade Eu grande. tive vontade de gravar algum documentário como esse que você está proporcionando. A gente conheceu Franca desde esse tempo todo da minha vida, né? Certo. E tem dados para falar. Isso é muito bom. Esse local que onde está a delegacia de polícia era um pátio da escola que nós fazíamos ginástica. Aqui, a escola Coronel ali e aqui o pátio. É, o pátio do colégio. A casa do senhor, o senhor mora O onde? escritório era na esquina. É aí da Eu esquina. moro próximo ao hospital regional. Eu deixo o senhor lá. A gente É uma passa, honra a gente vai você me levar conversando lá. aqui. É. É. E estou às ordens, quando você quiser ver mais. Aqui a esquina é a casa do seu professor Pedro Nunes Pedro, Rocha. Nicanor, logo em frente. a E no dona salão Brenda. aqui da esquina, Certo, tem uma É sala aqui. de espera certo. semi-pública, né? Então eles vinham para cá depois do almoço. Pessoas Então vamos virar aqui. sonhadoras, puras, né? Sem bebida, sem corrupção. Todas as qualidades desejáveis a um ser humano, né? Eu tenho uma expressão que ficou muito marcada da minha mocidade, chama idealista, né? Eram pessoas que tinham um ideal, né? De vida. Pureza da alma, né? É. Pedro E a gente vê Nunes. aqui a delegacia, nós vamos passar em frente à escola e vamos levar o professor lá Vamos lá. na casa dele. Você pode seguir reto se você quiser, passa ali no Banco do Brasil, entra à esquerda e já sai lá pertinho de casa. Nós vamos passar direto aqui. Nós temos aqui nós vamos passar um prédio que... Uma ruinha estreita, como eu disse no início, né? Major Claudiano, né? Onde está a loja 100, morou... Higínio Caleiro, não? Não, era na rua de baixo. É. Aqui o prédio Aquele que tem o da Clóvis igreja, esse aqui Ribeiro, das Dr. Constituições. Clóvis Ribeiro, Clóvis. era casado com a professora Rita, Dona Ritinha, professora nossa, né? Rite. Nós A igreja. Nessa esquina, eles moravam aqui. É. Ali morava Dr. os Clóvis Ribeiro. Clóvis Tinha Ribeiro. Mas tinha o... Ele tinha um instituto de análises clínicas aqui em Franca, Aqui o uma prédio. inovação para a região. Esse prédio nós ajudamos a construir, o da igreja presbiteriana aqui. Eu estou com o professor Eugênio. Quando eu era pastor, nós construímos esse prédio aqui da esquina. E morava aqui o colega do senhor Solinto Pinto Coelho, dessa esquina aqui, tinha Morou aqui, né? o supermercado Coelho, né? Supermercado Coelho. A dona Celita, mas ela é a dona Angelita, que é a esposa dele, a primeira. Seu mercadinho, né? No mercado. Artigos finos que procurava, tinha aqui. Mercado. Hoje você encontra bacalhau. Essa esquina aqui, o que artigos funcionava aqui, professor? Essa esquina Onde aqui. é o Banco do Brasil, era um posto de gasolina do Gino Arquete. Arquete. Posto de gasolina. E ao lado do posto de gasolina existia um bar chamado Colegial, onde a mocidade se reunia em reuniões sadias, Essa né, construção, puras, tomando sorvete. É. E essa construção dessa esquina aqui, o que é isso aqui que funcionava aqui, esse prédio? Aí eu tive a oportunidade de vir na inauguração e ser acariciado com a mão na cabeça pelo governador de então, Lucas Nogueira Garcês. Aí foi construído para ser a Caixa Econômica Estadual. Que coisa boa se eu falar isso. 50, 60 anos mais ou menos. Ele conversou comigo, eu estava na porta. Quantos anos você tem? Tantos anos. Que ano você está? Está ótimo, está certinho, muito bem. Passou, né? Falou, obrigado. Aí, ó, é do lado de cá, é aquela construção, e essa construção aqui, o que é essa construção? Dessa aqui, desse? Essa daqui é a família Presoto, que construiu a agência Ford aqui. A agência? Agora, essa aqui era uma área pública também. Eu comento muito que quando construíram Ford deixaram áreas públicas. E aqui foi reservado, você veja, um prédio estadual, né? Certo. Aqui era da Companhia Paulista de Força e Luz, francana, né? Uma companhia francana de Força e Luz. E construíram aí, começaram a construir um prédio grande de 2 andares,
e ficou parado muitos anos, acabaram destruindo e a família Magazine Luiza acabou se tornando e adquirindo ali, né? E instalou ali. Mas ali é uma extensão da Praça Barão, você vê? Teve uma praça. Aqui também era outra Praça Barão, onde está o museu atualmente, outra praça pública. É em Ao frente lado, aqui. O colégio também, outra praça pública. E foi aos poucos sendo passado para entidades públicas, né? Uma escola, prefeitura, ali a Caixa Econômica, né? Então tinha muitas áreas públicas previstas. Na parte de baixo, lá onde está a rodoviária, também era uma área pública. Desde o Correio também, entidade pública, federal, né? Certo. Foram cedidos, áreas públicas cedidas, eram reservadas para destinação pública, de uso público, coletivo. Essa é a rua General Carneiro. Carneiro. Eu vou parar aqui porque nós estamos registrando história e faz até questão da Nessa esquina aqui houve um assassinato. Um cidadão veio acertar as contas aí com o sitiante, o fazendeiro. Certo. Se desentenderam, vieram aqui na rua. Acertaram as contas. Acertou nessa esquina aí. Aqui era o Abud, como é que era? O Abud é mais à frente um pouco. Mais à frente, né? Laticídios. E nós passamos aqui, quando era garoto, e tinha as marcas da bala na parede, que ele foi alvejado com diversos tiros, né? Houve Júlio, eu já me interessei pelo Júlio naquela época. Certo. Cada rua eu tenho uma história para contar. Essa rua Estevão Leão Borro. O reverendo Júlio conta que era a antiga Rua da Liberdade. Eu não sei o nome. Estevão Leão Borro foi um grande advogado. Escritor. Não sei, escritor, historiador da história da Franca. Da Franca. Né? Há muitos documentos preciosos aí deixados por ele. E ele era um conhecedor profundo da teologia católica, de São Tomás de Aquino. E ele alimentava, os padres ministravam aula também sobre essa. Você pode cruzar essa rua? Eu vou deixar essa senhora passar, porque eu vou deixar ela passar, que eu estou seguindo. Eu estou vendo a polícia aqui atrás e vai. Eu estou entusiasmado com os seus gestos. Aqui eu vou subindo aqui. Pode ir. De alteza, de finura, de educação. Eu tive um capricho de levar o doutor Daú lá em Cristais Paulista. Lá onde ele nasceu. A Chave da Taquara. Na Rua Pelisário, Chave da Taquara. A Chave da Taquara. Ele contando as histórias dele. De Cristais da Chave da Taquara, todo ano. Tem uma caminhada lá. A igreja lá do Bom Jesus. Aqui é o hospital regional, né? Isso, hospital regional. Acompanhei a construção. Era o Campo das Galinhas, professor? O Campo das Galinhas é daqui para cima, né? Mais a praça ali de cima, a Major Nicásio. Major Nicásio. Da primeira quadra ali, você vira à direita, que é a minha rua. Acompanhei a construção do Hospital Regional, foi quando eu construí a minha casa. Os tijolos que vinham para cá, eu comprei uns caminhões que foram aqui para minha casa, né? Essa ruína não existia, foi aberta. Nós colaboramos. Sobe aqui. Aqui? Nós concorremos para a abertura dessa rua aqui, cedemos uma parte da nossa área. Aquele prédio da esquina lá, graças a Deus, uma reserva patrimonial nossa, né? Tenho meu escritório lá agora. Vamos parar aqui, ó. Certo. Vamos parar aqui que eu desço. Certo. Aí, professor, mas como que chama esse lugar, o local aqui? Região do Hospital Regional. Região do Hospital? Hospital Regional. Tem as casas, o estilo da época, né? Rua Benedito de Oliveira. Benedito de Oliveira era que morava nessa casa e construiu aquela casa ali. Eu me disponho, me coloco à disposição sua, qualquer região, qualquer ocasião que você quiser falar sobre esses assuntos de interesse saudosista e documentário da história da Franca. Eu quero agradecer. Professor, muito obrigado pela atenção, a gentileza. Você é daqueles alunos que a gente guarda com carinho no coração, não é? Certo. Professor, um abraço para o senhor. Tá ótimo. Uma alegria muito grande. Muito grande. Obrigado. O carro do trânsito aqui, nós estamos andando. Obrigado.
Aí, ó, conversando com o doutor Eugênio Castro Liporoni, um grande mestre, tem uma história muito rica nessa cidade. Eu estou registrando e eu quero registrar com mais pessoas ainda. Cada um tem uma colaboração, tem uma parcela muito grande na história dessa grande cidade franca. Fica aqui a minha gratidão a esse professor e a família Liporoni, né? Que construiu tanto aqui em Franca. Muito obrigado, professor. Hoje, dia 31 de janeiro de 2018. Essa é a Ismael Alonso e Alonso. Dia 31, hoje, vai fazer parte do vídeo do Dr. Eugênio Castro Liporoni. Fica aqui a minha homenagem a um grande mestre da Faculdade de Direito de Franca, meu professor ilustre, escritor, que tanto colaborou na história dessa cidade e no desenvolvimento dessa cidade, escrevendo crônicas no jornal Diário da Franca por 21 anos.